Para ouvir o que Deus ele vai lançar em nossos corações. Chamar nessa noite o preletor da noite, Pastor Valdo. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Shalom a todos vocês. Amém. Falei para o pastor Diogo semana passada que eu estaria aqui, né, para a gente. Oh, que benção, irmão. Tá gelada, não? Estaria aqui junto para nós adorarmos a Deus. Aí ele me manda uma mensagem hoje cedo: você prega? Eu falei: opa, estamos aí, né? Nós temos que viver a palavra de Deus, irmãos. E às vezes as pessoas falam assim: puxa, eu fui pego de surpresa. Só é pego de surpresa quem não está preparado. Quem está preparado não é pego de surpresa. A Bíblia diz que Jesus virá como o ladrão da noite. O ladrão vem para quem não está esperando, mas para quem está esperando, irmãos, aleluia. Ele pode vir a qualquer momento que eu estou pronto para encontrar com o Senhor. Amém? E a palavra que está ao meu coração para nós falarmos nessa noite, compartilharmos com os irmãos, está no livro de Atos, no capítulo de número 16. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. A partir do verso 16. Essa aqui é uma passagem muito conhecida, mas para nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Todos acharam? Diz assim: acontecendo que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando-se em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que todos os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Na mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia. Até aqui. Pai Santo, a Tua palavra é digna de toda a honra e toda a glória. Que nessa noite, Deus, a Tua palavra
venha manifestar no meio da tua igreja aquilo ao qual ela está sendo enviada. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Eu já estou tendo que usar óculos, rapaz. A Amanda judia de mim o dia inteiro com essas apresentações dela. Aí a vista não aguenta. Quantos aqui de nós já falamos: Deus, cumpra em minha vida o teu querer? Quantos já fez essa oração? Levante a sua mão. Quem não fez ainda, levanta a mão. Você sabe o problema que você está arrumando para a sua cabeça fazendo essa oração? Você já parou para pensar? O problema que você está arrumando para a tua cabeça em você falar: Deus, cumpra na minha vida o teu querer, o teu propósito. Nós vamos entender através dessa passagem. Romanos 8:28, vocês lembram o que está escrito? Vai lá, pastor. Amém. Olha que interessante. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não está dizendo algumas coisas. E a Bíblia também não fala as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a Bíblia fala todas as coisas. Ou seja, pode ser coisa boa ou coisas que nós julgamos não ser boas. Paulo era um homem conhecedor da lei, era um homem que perseguia os cristãos, e a Bíblia nos fala que ele ouviu uma mensagem poderosa, antes dele se entregar a Jesus. A mensagem mais poderosa que Paulo ouviu foi quando Estevão foi apedrejado. Paulo falando: como pode esse jovem sendo apedrejado, este jovem sendo açoitado, e ele não nega a fé? Essa foi uma das maiores, ou seja, essa foi a maior pregação que Paulo ouviu. Depois ele teve um encontro com o Senhor, né? Peraí, mas deixa eu tirar o óculos aqui que fica mais bonito. Não fica vermelha não. Desculpa, irmãos, é que ela quer tirar foto de mim. Aí, ó, você me atrapalha, Gabi. Onde que eu parei, irmão? É isso aí, né? Paulo teve um encontro com Jesus. Brincadeira, não atrapalha não, viu, Gabi? E aí Paulo, ele fica cego, nós sabemos da passagem. Aí pulando um pouco, vindo aqui para essa passagem, quando Paulo, ele vem, onde nós lemos, ele expulsa um demônio adivinhador de uma jovem. Para ele estava indo para a igreja. O objetivo dele era para ir à igreja orar a Deus, a oração da tarde. O objetivo dele era falar com Deus, era adorar ao Senhor. Porém, no meio do caminho, houve algo que Deus havia preparado que ele não havia falado para Paulo. E a Bíblia nos fala, nós lemos aqui, que por vários dias, aquela menina saía atrás deles falando: ó, aí está um servo de Deus que prega o evangelho da salvação. Em outras palavras, e ela estava dizendo a verdade. Só que aquilo começou a perturbar a Paulo, porque, irmãos, Deus, Ele concede aos seus filhos algo que algumas pessoas falam assim: nossa, eu sou sensitivo, ou eu sou sensitiva. Deus dá aos seus filhos o conhecer e o discernir os espíritos. Uma vez nós estávamos numa vigília e uma mulher começou a orar em línguas. O pastor estava junto com a gente, o pastor de Sorocaba. Ele olhou para ela falando em línguas, e ele foi e colocou o dedo na testa dela, ela caiu endemoniada. Então olha o Deus que nós servimos. Nem sempre aquilo que estão falando a nosso respeito, que agrada e que massageia o nosso ego, é da vontade ou está vindo do trono de Deus. Nós temos que falar: Deus, é isso mesmo? E quando nós temos o Espírito Santo, irmão, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai bradar, ele vai falar ao nosso coração, e ele vai falar ao teu coração a verdade. E muitas vezes a verdade não é aquilo que nós queremos ouvir, mas a verdade, ela cura e liberta. E aí Paulo e Silas estavam indo para a igreja,
Falar com Deus. Olha que bênção, Gabi. Estamos indo para a igreja orar, falar com Deus. De repente, onde eles foram parar? Na cadeia, no Chilindró, preso. E pior de tudo, antes de ser preso, ainda apanharam. E a Bíblia diz que eles apanharam com varas. E as varas, irmãos, não é... Alguns aqui lembram, né? Quando os pais batiam com vara de marmelo. A bicha envergava, mas não quebrava. A bicha dava cada lapada no pé da orelha que fazia xelepe. E era cada uma que... Uma faz um vergão, agora duas, três... Já deixa de ser vergão, já começa a abrir feridas. Agora imagine as costas de Paulo e Silas, que saíram para falar com Deus e foram presos. Mas espera aí, pastor, nós servimos a Deus, por que eu estou passando por isso? Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes nós estamos questionando a Deus algo que Ele está querendo que nós estejamos, para que nós possamos aprender. E nós aprendemos, irmãos, não são com coisas boas, nós aprendemos com as coisas ruins que acontecem. Porque quando a coisa é boa, você fala, puxa, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Você não dá muita bola para algumas coisas. Agora, quando as coisas começam a apertar, aí você começa a aprender e dar mais sentido para algumas coisas da vida. Então Deus nos ensina quando as coisas começam a ficar difíceis. E Paulo e Silas, Deus queria mostrar algo para eles. E o objetivo de Deus era levar Paulo e Silas realmente para a cadeia. Então, irmãos, presta atenção em nome de Jesus. Nem tudo de ruim que acontece na tua vida é algo do diabo. De repente você está orando, repreendendo o diabo, e é Deus que está permitindo isso acontecer na tua vida, e você não entendeu o propósito de Deus. Não estou aqui querendo também cobrir pecados, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que quando Deus tem um propósito, nós entendemos qual é o propósito dele. E aí Paulo e Silas, irmãos, saíram para orar. Saíram para orar a Deus e foram parar na cadeia. Se isso acontece hoje com a gente, pastor, eu orei e falei para Deus, Deus, cumpre na minha vida o teu propósito, o teu querer. Está entendendo porque eu falei a dor de cabeça que você está arrumando para você? Porque nós só queremos, eu quero ser missionário na Europa. Eu quero ser missionário lá nos Estados Unidos. Não, eu quero pregar para os franceses. E se esquece que tem pessoas passando necessidade. Às vezes do nosso lado, do nosso vizinho. Às vezes aqui no bairro do lado. E queremos ser missionários lá num lugar bom. O melhor lugar para nós sermos missionários, irmãos, é dentro de casa. A minha melhor mensagem, irmãos, que eu preguei até hoje, sabe qual foi? Foi o dia que eu coloquei as minhas duas filhas sentadas no sofá e eu comecei a pregar para elas quem eu era, o que Deus fez na minha vida, o porquê que hoje elas estão dentro de uma igreja evangélica. Eu falei para elas, eu já fui maconheiro, já bebi, já fui viciado, mas um dia, minhas filhas, Jesus Cristo me encontrou e me libertou de tudo isso. Vocês precisam ser cheias do Espírito Santo. Aí eu olho para minhas duas filhas, as duas chorando, porque sentiram a presença de Deus. Essa foi a melhor mensagem que eu preguei na minha vida até hoje, irmãos. Fazem 27 anos que eu estou na presença de Deus. Então, irmãos, nós temos que estar preparados realmente para cumprir a vontade e os propósitos de Deus nas nossas vidas. Ainda que sejam coisas boas, e aí às vezes que sejam coisas que nós julgamos não ser tão boas, mas irmãos, se nós temos o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E se nós falamos para Deus que Deus é o nosso Pai, qual é o filho que ele pede ao Pai? Um peixe, e o Pai lhe dá uma cobra. Então, se você está passando por alguma situação neste momento que você julga não está sendo boa, meu irmão, comece a adorar a Deus e falar: Deus, o que eu vou aprender com isso? O para que eu estou passando por isso, Deus? E Paulo e Silas, irmãos, nada mais nada menos, estava sendo enviado à prisão para falar com um carcereiro. Mas espera aí, Deus não poderia levar ele na casa do carcereiro? Irmãos, nós não entendemos o propósito e o agir de Deus. Nós temos que simplesmente cumprir. A partir do momento em que nós realmente fazemos a oração: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, cumpre o teu querer. E aí Deus queria levar eles lá, irmãos, dentro da cadeia.
Porque Deus queria mostrar para o carcereiro que Deus era o Deus que curava e que salvava. Irmãos, o carcereiro chegou com um propósito de cuidar de Paulo e Silas. De Paulo e Silas. Só que o propósito de Deus não era somente na vida do carcereiro. O propósito que Deus tinha era alcançar a casa do carcereiro. E nós vamos entender isso aqui dentro da Bíblia. E aí Paulo e Silas está lá, todo ensanguentado, todo mijado, perdão da expressão, porque apanharam muito e ficaram muito tempo presos. Irmãos, e quando a bexiga aperta, que o negócio começa a bater, a urina solta, o estômago, o intestino solta. Então olha a situação que os dois se encontravam. E a Bíblia nos fala que à meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar a Deus. Paulo e Silas começam a adorar a Deus. De repente eles até estavam adorando, Léo. A Ele a glória. Aí, sou bom para cantar, né? Uma benção, prega, pastor. Então, vai, canta aí, Léo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu dei o início, você não foi, Léo. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Aleluia. Agora, irmãos, a Bíblia nos fala que o carcereiro estava dormindo. Não é isso que a Bíblia fala, pastor? Que o carcereiro despertando do sono. Espera aí, o cara estava de 0 hora, entrou às 22, o turno das 22 às 6, e estava dormindo. Você já fez 0 hora, né? Se não dormir, consegue trabalhar bem à noite? Agora, por que ele não dormiu de dia? O que estava acontecendo na casa dele que ele não dormiu? Será que o filho estava doente? Será que a esposa estava doente? Mas o objetivo de Deus era alcançar o carcereiro no trabalho dele e levar a Paulo e Silas para dentro da casa do carcereiro. E aí o cara dormiu no trabalho, irmãos. Mas por que ele dormiu? Porque ele passou um dia tribuloso. Quem tem filho aqui sabe, se o filho estiver doente, ele pode trabalhar, ele pode chegar em casa de manhã, não dormiu a noite toda, mas ele vai pegar o filho, vai para o hospital, vai ficar o dia inteiro correndo atrás de médico para que o seu filho ou a sua filha seja atendida, porque é o meu filho, é algo de mim. E conjecturando aqui com os meus botões, acredito eu que o carcereiro, aconteceu isso com ele, porque ele passou e foi dormir no trabalho. Mas mal sabia ele que Deus havia marcado o encontro com ele lá, no trabalho dele. E aí de repente ele começa a ouvir Paulo e Silas adorando a Deus. Vai lá, Paulo. A Ele a glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí o carcereiro olhando para Paulo e Silas e pensando, como pode? Os caras estão tudo arrebentado e adorando a Deus ainda. E eu aqui com a minha filha, ou com meu filho em casa doente, revoltado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o louvor ele cura e liberta. Aí o carcereiro, que a Bíblia nem cita o nome, começa a dormir, sabe por quê? Porque ele começa a sentir a presença de Deus. E a Bíblia nos fala que a fé vem pelo... E ele começou a ouvir Paulo e Silas adorando, e a fé começou a invadir o coração dele, ao ponto que aquilo que Paulo e Silas adoravam a Deus, começou a falar na alma e no coração dele, e ele começou a sentir aquela maravilhosa presença de Deus. Quando ele percebeu, ele estava dormindo. De repente a Bíblia fala que houve um terremoto, e a cadeia de todos foram abertas. Está entendendo o motivo da nossa adoração, irmãos?
O motivo da tua adoração tem libertado muitas pessoas. Ainda que você não perceba, mas a tua adoração tem alcançado pessoas que você não imagina. Lá no meu trabalho tem uma nova supervisora que chegou lá do departamento PPCim. Ela é doida. Esses dias eu estava na igreja e Deus colocou ela no meu coração. Eu comecei a orar por ela. Lá da igreja eu mandei uma mensagem para ela: estou orando pela sua vida, e mandei o link do culto para ela. Isso foi no domingo. Na segunda-feira ela chegou assim, ela olhou para mim: e quem falou para você que eu estava doente? Ela estava indo para o médico, irmãos. Ela é espírita, independente da religião dela. Ela estava indo para o médico, e na hora eu mando mensagem para ela que eu estava orando pela vida dela, clamando pela vida dela. É a presença de Deus, irmãos, que nos impulsiona. Eu procuro dar um abraço nela, um abraço cristão. Esse dia ela estava doente, eu falei para ela assim: você acredita que Jesus Cristo te cura? Ela falou: eu acredito. Eu dei um abraço nela, falei: então receba a cura em nome de Jesus. Então, irmãos, Paulo e Silas estavam ali presos, adorando a Deus, e o carcereiro acorda, e a Bíblia nos fala que aquilo virou um breu. Aquilo virou um breu só, dentro, meia-noite, dá um terremoto, abriu tudo. O carcereiro falou: ferrou, todo mundo fugiu, e agora vão me matar. Então, antes que alguém me mate, eu vou me matar. E a Bíblia diz que Paulo fala para ele: não te faças nenhum mal, nós todos estamos aqui. E aí ele pede a luz. E aí Paulo olha para ele, fita os olhos nele, aquele rapaz trêmulo, com medo de tudo o que estava acontecendo. E aí ele faz uma grande pergunta, que é um versículo muito conhecido, Atos 16, 31. Aleluia. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Em qual momento Paulo e Silas pregou para ele? Em nenhum momento. Paulo e Silas chegou para o carcereiro e: não, porque Jesus pode te salvar, Jesus pode curar. Foi o louvor que impactou ele, irmãos. Ele entendeu que ele precisava de Jesus Cristo. Ele entendeu que ele precisava de salvação. Ele entendeu aquilo. E aí olha a estratégia de Deus: senhores, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Aí Paulo olha para ele e fala: crê no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. O carcereiro: a minha casa? Você pode ir lá na minha casa? Jesus vai entrar na tua casa e vai salvar os seus. Irmãos, vocês têm noção o risco que esse carcereiro sofreu em levar o Paulo, 2 prisioneiros, para a casa dele? Quem aqui já assistiu A Espera de um Milagre? Acredito que a maioria. Lembra o que eles fizeram para levar o rapaz lá para casa? Pegaram o guarda fofoqueiro lá, trancaram dentro lá, e levaram o morenão lá, né, para a casa lá do sargento, sei lá, do chefão lá. O mesmo risco, irmãos, esse carcereiro sofreu, porque ele estava tirando 2 prisioneiros de Roma para levar para casa. Olha os planos de Deus, irmãos. Olha que loucura. Por isso que as coisas de Deus é loucura, irmãos, para quem não tem o Espírito Santo. Eu vou dizimar na igreja, eu vou entregar minha oferta na igreja. E o interessante, pastor, que Deus falou para o profeta Elias: eu ordenei uma viúva que vai te sustentar. Quando ele chega na casa da viúva, a viúva não tinha comida nem para ela, ainda mais para sustentar o homem. Olha que loucura, irmãos. Olha que loucura Deus pegar 2 homens que estavam indo para a igreja orar, levar eles presos, apanharem, para levar para dentro da casa, porque Deus queria alcançar o carcereiro e toda a sua casa.
Olha que loucura. Mas quem serve e adora a Deus, irmãos, não fica questionando o seu Senhor. Simplesmente fala: Senhor, cumpra na minha vida o teu querer. Cumpra na minha vida o teu propósito. Se eu estou empregado, Senhor, aleluia. Se eu estiver desempregado, Senhor, eu confio no Senhor. Ah, se aconteceu isso, Deus, está na direção das tuas mãos. Porque muitas vezes nós somos muito ambiciosos por coisas que não é para nós. E aí, irmãos, o carcereiro pega Paulo e Silas, arriscando a sua vida para levar Jesus para dentro da casa deles. E a Bíblia nos fala que naquela mesma noite, Paulo e Silas pregou para todos dentro da sua casa e batizou a todos. Quando nós levamos a palavra de Deus para dentro da nossa casa, irmãos, você está levando o poder de Deus para dentro da tua casa. Quando você convida alguém que fale a mesma língua que você, para dentro da tua casa, para orar por um enfermo, você não está levando o pastor ou um presbítero, você está levando a presença de Deus para dentro da tua casa. Arrisque a tua vida, irmãos, vale a pena. Vale a pena. Pastor, mas e se eu morrer? Irmãos, muito em breve eu te encontro você lá na glória. Porque qual que é o nosso objetivo? É um só: a glória. Esse tem que ser o nosso único objetivo: morar na glória com o Senhor. E se no trajeto daqui para minha casa, irmãos, acontecer alguma coisa, eu te espero lá, para juntos nós adorarmos a Deus. Ô pastor, você está querendo morrer? Querendo não estou, irmãos, mas um dia eu vou. Para o céu todo mundo quer ir, né? Mas morrer um pouquinho só que quer. Então, irmãos, Paulo e Silas arriscou a vida deles. O carcereiro arriscou a vida deles, corrigindo, para levar Deus para dentro da casa. Ah, mas o meu pai, o meu marido, a minha esposa, o meu filho não gosta. Meu irmão, a casa é tua. Leve Jesus lá dentro. Ah, mas se eu levar vai virar a cara. Vai virar a cara, mas vai ser salvo em nome de Jesus. Ah, mas já levei. Ah, já foi uma, já foi duas. Leve 50, leve 100. Mas não desista de levar Jesus todos os dias para dentro de casa. Pague o preço de um evangelista. Pague o preço de ser cristão. Não queremos e não podemos viver um evangelho barato, irmãos, como uma árvore de Natal, todo enfeitado. Não, no evangelho você não vai sofrer. No evangelho você vai ser tudo mil maravilha, vai ser tudo ótimo. É mentira esse evangelho, irmãos. O evangelho real, verdadeiro, nós pagamos o preço de ser cristãos. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Agora, Paulo e Silas, a Bíblia fala que em nenhum momento eles murmuraram, porque eles entendiam o propósito de Deus, mesmo sem entender, mas compreendiam o propósito de Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui nessa noite, irmãos, para de murmurar um pouco e entenda o propósito de Deus na tua vida. Comece a adorar ao Senhor. Mas está doendo. É na dor que a gente aprende, irmãos. O azeite só sai da azeitona quando ela é espremida no moinho. E quanto mais espreme, mais puro é o azeite que sai. Então, irmão, se Deus está te espremendo, é porque Ele sabe que vai sair coisa boa. Ele sabe que tem coisa boa para extrair daí. E não feche os teus lábios. Não feche os teus lábios. Em qualquer circunstância, não feche os teus lábios. Para eu encerrar, esses dias eu estava na sauna, lá da associação. Nós estávamos em três rapazes, né? Tem que ser, né? E aí nós estávamos sentados, né, na sauna, na sauna, era na sauna seca. E aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem.
Aí o rapaz começou a contar, um dos rapazes lá começou a contar a experiência extraconjugal dele. E aí neste momento eu fiquei quieto na minha. O outro rapaz, eles conversando, né? Achando que era o cara. Não, eu sou o cara, né? E aí eu fiquei na minha, baixei a cabeça assim, fiquei na minha, né? A sauna. E aí deu acho que depois de uns 4 minutos eles conversando e eu ali: Senhor, isso não pode ficar assim. E eu vou ter que voltar para Ele, a Tua palavra. Eu vou ter que vou ter que achar um jeito. E aí o outro rapaz que estava ouvindo o cara falar, ele saiu da sauna. Aí ficamos eu e ele. Aí ele deu uma olhada de lado assim, olhou para mim. Aí ele falou assim: você é cristão, né? Eu falei: sou. Ele falou: eu percebi. A hora que eu comecei a contar, você ficou quieto. Às vezes, irmãos, não precisamos falar nada. As nossas atitudes falam muito mais que 1000 palavras. E ele entendeu. Por quê? Porque o Espírito Santo bradou na alma dele: você está falando besteira do lado do meu servo. Então, irmãos, não se preocupa com os palavrões, não. Que nós temos um lá que fala muito. Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece. Porque às vezes ele fala assim: eu preciso parar de falar palavrão, que o Enivaldo é pastor. Aí ele fala para Amanda: Amanda, você não se preocupa? Amanda fala: para de falar um pouco palavrão. Então, irmãos, em nome de Jesus, vem cá, pastor. Se você tem pedido a Deus, para Deus cumprir na tua vida o propósito dele, e está acontecendo algo que você não imaginava, fique em silêncio. É o agir dele na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.